Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos finalizar o estudo sobre equivalência lógica. Faremos agora alguns exercícios utilizando os principais conceitos das tabelas verdades, observando a relação existente e, como eu disse, algumas situações dentre as quais são mais costumeiras a serem cobradas nos concursos. Fiquem atentos à forma e à maneira com que cada uma delas é trabalhada, tudo bem? Em algumas situações, é claro, que o conhecimento dos processos e das relações de equivalência é fundamental, mas em algumas delas basta entendermos como construir as tabelas verdades e relacioná-las entre si. Tudo bem? Então vamos ao primeiro exercício. Julgue os itens a seguir entre certo e errado. Primeiro item. As tabelas de valorações das proposições P condicional a Q e Q condicional à negação de P são iguais. E a segunda, as proposições P numa disjunção inclusiva com Q é condicional a uma terceira proposição S. Ao passo que P condicional a S numa conjunção a Q condicional a S. Então, nós vamos trabalhar item a item, construir cada tabela verdade separadamente, não tente construí-las igualmente, não há necessidade disso, não faça junto, faça separado, é melhor. E interprete cada uma delas. Então, vamos ao item 1. Primeiro, eu vou fazer essa relação aqui, P condicional aqui. Então, tenho a proposição P, tenho a proposição Q, e aqui eu vou ter P condicional aqui. Então, fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Lembrando, na condicional, se os dois elementos são verdadeiros, ela é verdadeira. Agora, se o primeiro elemento é verdadeiro e o segundo elemento é falso, a sentença é falsa. Aí, se o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, ela é verdadeira. Falso com falso, ela é falsa. Então, beleza. Construir a primeira relação da tabela verdade. O que eu tenho que fazer agora? Construir a relação da segunda proposição. Então, nós vamos construir uma segunda tabela verdade e vamos colocar a representação da mesma aqui. Então, ó, P, Q e a negação de P. E aí eu vou estudar a condicional entre Q com a negação de P. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então, entre Q e P nessa ordem. Verdadeiro com falso, falso. Falso com falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Aí eu observo as duas tabelas. Eu olho para as duas colunas. Para essa coluna, olho para essa relação e para essa aqui. Fica evidente que elas não são iguais. Se elas não são iguais, a sentença está errada. Então, a sentença, o item, está errado. As duas não são equivalentes entre si. Beleza? Agora, vamos julgar o item 2. Primeiro, vamos trabalhar com essa relação aqui, ó. Novamente, aqui tem que tomar cuidado porque eu tenho 3 proposições, mas na representação, na operação que nós vamos realizar, é sempre 2 a 2, tá bom? Então, ó, primeiro, eu vou colocar aqui, ó, a proposição P e a proposição Q. E vou fazer a conjunção dela. P conjunção, na disjunção, perdão, com Q. Então, são 3 proposições. São 3 proposições. Então, na tabela verdade, tem que ter 8 linhas. Veja só. Vou usar primeiro 2 proposições.
Então, fica verdadeiro, 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 verdadeiro. Metade das proposições verdadeiras e a outra metade falsa. Aí, na segunda proposição, metade das linhas iniciais verdadeira, da proposição inicial verdadeira, e a outra metade falsa. E eu vou intercalar. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí a proposição S, eu vou usar ela daqui a pouquinho. Ok? Vou colocar a proposição S aqui. Como que ela fica? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vê? Na primeira proposição, metade das linhas verdadeiras e a outra metade falsa. Na segunda proposição, eu vou intercalando metade com metade. Ó. Metade verdadeiro, metade falso. Metade verdadeiro, metade falso. Para a terceira proposição, verdadeiro, falso, até acabarem as linhas, alternando linha a linha. Disjunção entre P e Q. Basta que um elemento seja verdadeiro para que ela seja considerada verdadeira. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, falso, verdadeiro com falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso com falso, falso, falso com falso, falso. Beleza? Construir a sentença. Conseguir construir a sentença existente. Agora, eu vou fazer a condicional entre essa coluna e essa aqui. Então, vai ser P de junção com Q na condicional com S. Então, agora eu vou juntar essas duas colunas, P com S. Lembrando que na condicional, se eu tenho verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso, isso é falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Beleza. Primeira tabela, primeiro item, feito. Vamos para o segundo. No segundo, nós vamos trabalhar com essas duas representações. Ó. Primeiro, P. Então, vamos colocar aqui proposição P, proposição Q e a proposição S. Primeiro, eu tenho P condicional a S. Aí, eu tenho Q condicional a S. E eu tenho que ver e fazer a disjunção. Tenho que fazer a disjunção entre essas duas condicionais. Então, vamos montar verdadeiro, 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 falso, 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 falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí intercala de novo, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora a condicional entre P e S. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, falso. Verdadeiro com verdadeiro, verdade. Verdadeiro com falso, falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Falso com falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Agora, a relação entre Q e S, na condicional. Verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com falso é falso. Falso com verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aí, verdadeiro com falso. Falso. Falso com verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro. Acabou? Quase. Agora eu vou relacionar essas duas através de uma disjunção. Vou relacionar essas duas condicionais através de uma disjunção. Então, lembrando, na disjunção basta que um elemento seja verdadeiro para que a sentença inteira seja considerada uma verdade. Então, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro, falso. Se as duas sentenças são falsas, ela é falsa. Verdadeiro, verdadeiro,
verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, somente o segundo elemento é falso. Aí eu tenho que comparar com a primeira tabela. Veja, o segundo elemento é falso. Legal. Só que aqui o quarto, o quinto elemento também são. Aonde o quarto elemento aqui é verdadeiro e o sexto elemento também é verdadeiro. Então, elas não são iguais. Dessa forma, o item 2 também está errado. O item 2 também está errado, porque as suas tabelas verdade não são equivalentes, elas não são iguais. Tudo bem? Esse foi um dos casos em que a aplicação da tabela verdade com os conceitos básicos das nossas proposições e seus operadores, ok? Vamos para mais um exercício. Julgue o item seguinte. A negação dessa relação de P condicional a Q é logicamente equivalente a Q condicional à negação de P. Então, vamos construir as tabelas verdades. P, Q e a negação de Q. Aí, primeiro, eu vou colocar aqui a relação. Ó. Negação de P. Aí eu tenho, primeiro, a condicional de P com a negação de Q. E aí eu tenho que negar essa relação, P condicional à negação de Q. E essa aqui não vamos precisar. Então, P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, primeiro a condicional entre P e a negação de Q. Verdadeiro com falso, isso é falso, porque lembre-se, na condicional, se o primeiro elemento é verdadeiro e o segundo é falso, a sentença é falsa. Verdadeiro com verdadeiro, verdade, falso com falso, verdade, falso com verdadeiro, verdadeiro. Então, a negação das duas fica verdadeiro, falso, falso e falso. Beleza, construí a primeira sentença, no qual eu tenho a relação descrita entre elas, ok? Agora, eu vou trabalhar com a situação em que eu tenho a negação das outras proposições. Então, agora eu tenho que fazer Q negação de P. Então, eu vou colocar aqui P, Q, negação de P. E eu tenho que fazer a conjunção a Q condicional com a negação de P. E aqui no final eu vou colocar essa última para a gente comparar, que é a negação de P condicional à negação de Q. E vou colocar aqui do lado para a gente poder fazer a comparação. Ok? Então, aqui, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora, inverte. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. A negação da proposição P. Agora eu vou fazer a condicional entre Q e P. Verdadeiro com falso, isso é falso. Falso com falso, isso é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Falso com verdadeiro, isso é verdadeiro. Aí eu vou comparar com essa coluna. Verdadeiro, falso, falso, falso. Como a gente pode observar, eu vou comparar a equivalência dessas duas. Eu vou ver se essas aqui são equivalentes entre si. Falso e verdadeiro são diferentes. Diferente, diferente e diferente. Então, como ele pergunta, essa relação é logicamente equivalente? Não. As proposições não são logicamente verdadeiras. As relações são opostas, não tem nenhuma igualdade entre elas, ok? Então, de novo, foi necessária a construção da tabela verdade de cada um dos elementos e dentro da tabela verdade, a comparação de cada um dos elementos, ok? Preste atenção e veja como eles são aplicados. É a melhor forma de trabalharmos nesses exercícios. Tudo bem?
Vamos agora, pessoal, a uma aplicação em que os exercícios não são dados de forma simbólica, as informações das proposições. Elas são escritas diretamente. Então, eu vou ter que, através dessa escrita, observar a relação dentro das informações passadas. Tudo bem? Então, vamos a essa situação. A afirmação: não é verdade que, se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris, é logicamente equivalente à afirmação: é verdade que Pedro está em Roma e Paulo está em Paris. Não é verdade que Pedro está em Roma ou Paulo não está em Paris. Não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo não está em Paris. Não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo está em Paris. É verdade que Pedro está em Roma ou Paulo está em Paris. Primeira parte, nós vamos retirar as proposições. Nós temos que identificar quais são as proposições e reescrever as suas negativas para entender a relação que existe nas frases apresentadas. Então, primeiro, vamos retirar as proposições. Então, primeiro temos as proposições. Aqui vamos indicar a proposição P para sendo essa aqui, ó. Pedro está em Roma. Então, essa aqui, ó. Pedro está em Roma. Proposição P. Pedro está em Roma. Agora, vamos colocar a proposição Q, que vai ser essa aqui. Paulo está em Paris. Paulo está em Paris. Então, eu posso escrever essa frase da seguinte forma: se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris. Está em. Veja aqui o conectivo que nós temos. Se, então. Temos aqui o se, então. Isso é uma condicional. Então, essa frase ela pode ser escrita como P condicional a quê? P condicional a quê? Essa é a representação que nós temos simbolicamente. A frase escrita simbolicamente. Porém, aqui está, não é verdade que se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris. Agora vamos interpretar a frase que ele passou para nós. Acompanhe aqui comigo que nós vamos associar a relação. Veja só. Assim eu posso reescrever a frase da seguinte forma: não é verdade que Pedro não está em Roma. Agora veja a relação que eu vou utilizar. Ou seja, estou criando uma disjunção, ou Paulo está em Paris. Se nós observarmos a frase que ele apresenta, olha só, não é verdade que se Pedro está em Roma, então Paulo está em Paris? Isso é, logicamente, eu posso escrever essa sentença de condicional, P condicional a que, ela é equivalente a eu escrever a negação de P numa disjunção com a afirmação que. Ela é um processo equivalente. Que eu posso reescrever ainda numa proporcionalidade, que é uma proporção, que é proporcional
Aí eu escrever a relação. É verdade que Pedro está em Roma e Paulo não está em Paris. E seria aqui, ó, P condicional a Q é equivalente à negação de P numa disjunção com Q, que é equivalente a P numa conjunção com a negação de Q. Então, observando essa relação e vendo as alternativas, temos que é verdade que Pedro está em Roma e Paulo está em Paris? Não é equivalente, porque nós temos uma negação que tem que estar presente. Não é verdade que Pedro está em Roma ou Paulo não está em Paris? Pelas relações que nós observamos, eu tenho que ter ou um elemento negativo e o outro com a sentença verdadeira, ou uma sentença verdadeira e a outra negativa. Ok? Então vamos voltar lá. Aqui está as duas negativas, o que não pode ser associado. Então essa aqui também está incorreta. Não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo não está em Paris, que é igualzinho à sentença de cima, né? Então aqui também está incorreta. Agora aqui, não é verdade que Pedro não está em Roma ou Paulo está em Paris. Então essa aqui, ó, qual que é? Essa relação, não é? Não é verdade que Pedro não está em Roma. Veja, a negação da proposição apresentada e a outra proposição verdadeira. Então ela é condicional à alternativa D. A alternativa E poderia ser verdade se no lugar do ou estivesse o conectivo e aqui tivesse a negação. Aí ela poderia estar equivalente, ela poderia estar correta. Então, como vocês observam, pessoal, tenho que notar a relação de existência entre esses elementos, ok? E através deles é que poderemos associar as grandezas e chegar na resposta exatamente plausível e correta. Tudo bem? Vamos a mais um exercício associado a essas interpretações. Dizer que Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista é, do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que, vamos de novo, separar as proposições inicialmente. Então, se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Se Paulo é paulista, então Pedro é pedreiro e tudo mais. Vamos então primeiro escrever as proposições. P. Pedro é pedreiro. A proposição Q. Paulo, deixa eu melhorar esse P aqui. Paulo é paulista. Paulo é paulista. A proposição que ele passou, Pedro não é pedreiro ou Paulo é paulista. Nós podemos reescrever ela então assim. Pedro, vou escrever aqui para nós reescrevemos de forma simbólica. Não é pedreiro ou Paulo é paulista. Simbolicamente, nós podemos colocar que P é uma condicional aqui. Opa, perdão. Aqui eu tenho que Pedro não é pedreiro. Então eu tenho a negação de P numa disjunção. Veja aqui o ou. A Q. Isso é equivalente, como nós vimos até no exercício anterior, a P condicional a Q. Então eu posso reescrever
essa frase da seguinte forma: se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. Aí, quando eu vou analisar as alternativas, a equivalência da frase está aqui. Se Pedro é pedreiro, então Paulo é paulista. É uma das condições da equivalência que nós temos. A interpretação da frase, veja, a separação das proposições, escrever a sentença em forma simbólica e lembrar das condições de equivalência que nós temos. Tudo bem? Interprete com calma, veja a associação e tente reescrevê-la através dos símbolos e dos conceitos que vocês já conhecem. Tudo bem? Pessoal, numa próxima aula faremos mais exercícios sobre conectivos. Tudo bem? Espero que tenham aproveitado os assuntos, refaçam os exercícios, procurem mais exemplos, que tudo isso se torna cada vez mais fácil. Tudo bem? Bons estudos para vocês, um forte abraço, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.